Bom dia, povo abençoado. Vamos para mais um estudo, então, né? Eclesiastes, capítulo 4 ao 6. No capítulo 4, verso 4, ele fala uma coisa interessante, que os trabalhos dos homens aqui debaixo do sol é para mover inveja contra o seu próximo, ou seja, é pela inveja que tem do seu próximo. Eu quero ter, para ser melhor do que o meu próximo, para mostrar para o meu próximo que eu tenho mais do que ele. Então Salomão ele está relatando detalhes da sua própria vida também. Eu imagino tanto que esse homem foi invejado pela sua riqueza, pelas coisas que tem, e principalmente pela sabedoria que Deus deu para ele. Então ele fala nesse verso 4 que todo o trabalho provém da inveja, ou seja, eu quero ter mais, quero ser melhor do que o meu semelhante. E agora ele vai falando a questão de não ficar sozinho. Ele fala, melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta a outra pessoa. E ele fala que se dois quiserem prevalecer contra um, três lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É interessante que Jesus falou que está conosco todos os dias da nossa vida, e que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele ali estaria. Então você nunca está só, não é? E você não deve andar só, não deve ficar sozinho, você deve ter comunhão com os irmãos. Quando você tem comunhão com os irmãos, ali a sua causa não vai cair, não vai se romper, essa corda não vai se romper com facilidade, porque Jesus está no negócio. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, quando eu vou na igreja, quando eu tenho comunhão com os irmãos, Deus, ele caminha no nosso meio. Aonde está isso, pastor? 2 Coríntios, capítulo 6, você vai ler do 14 ao 17, falando que Deus caminha no meio do seu povo. Então, aí, Eclesiastes, ele está falando, melhor ser 2 do que 1. No capítulo 5, ele fala a questão do voto, para você não fazer voto que você não vai cumprir. Voto aí fala que você não pode quebrar. É melhor você não votar nada do que votar e não cumprir. Sejam poucas as suas palavras, ele está falando ali. Porque se você votar, você vai ter que cumprir. A Torá diz isso, se o homem fizer um voto, esse voto só é quebrado com a morte do sumo sacerdote. Agora, se a mulher fizer um voto, o marido dela, que é o cabeça, pode quebrar o voto dela. Não faça voto que você não vá cumprir. Outra coisa, se você for fazer algum voto, determine o período. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver que Ana, ela não tinha filho, ela fez um voto para o Senhor, fez um voto. E cumpriu o voto dela. Ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para servir o Senhor todos os dias da vida dele. E ela engravidou, teve o filho, cumpriu o seu voto. E a Bíblia diz que Deus deu para ela mais 5 filhos. Aquela que era estéril, agora com Samuel, ela era mãe de 6 filhos. Voto é coisa muito séria. Aí ele está falando, no capítulo 5, para você não precipitar em fazer um voto com a sua boca, porque se você fizer, você vai ter que cumprir. Agora ele vai falar algo que os crentes correm atrás do vento. No versículo 10, ele fala que quem ama o dinheiro, dele jamais se farta. Isso é a experiência dele mesmo. Foi milionário, o homem mais rico que pisou aqui na terra, Salomão. Olha o que aconteceu na vida dele. E é interessante que no nosso meio ensinam a amar essas coisas. Pastores ensinam que isso aí é o seu alvo aqui na terra. O seu alvo aqui na terra, a prosperidade na sua vida é a ausência de necessidade. Leia 1 Timóteo 6,6. Ele fala, os que querem ficar ricos, presta atenção nisso, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências perniciosas que afogam o homem na destruição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça abandonaram a fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a mansidão, a fé, o amor, a constância. Jesus, ele citou sobre um homem avarento. Ele só trabalhava e juntava. E quando ele ficou idoso, ele falou, agora eu já tenho muito. Amontoei em tesouros, agora eu vou descansar.
E aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E tudo que você amontoou, para quem é? É melhor um bocado seco com paz do que abundância de dinheiro e contenda. É só contenda. E o verso 15, de onde que o apóstolo Paulo tira essas coisas? Nu saiu do ventre e nu você voltará. Paulo falou isso lá, 1 Timóteo 6,6. Você nada trouxe para o mundo e nada você vai poder levar dele. Aliás, as únicas coisas que você vai levar, Apocalipse 22:12, as suas boas obras te acompanhem. Só. E as pessoas que você levou para Jesus, tudo que você fez para qualquer ser humano, Jesus falou que fez para ele. Senhor, quando é que o Senhor teve fome, te demos de comer, estava nu e te vestimos? Ele falou: quando você fizer para qualquer ser humano, a esses pequeninos, irmãos, você está fazendo para ele. Do jeito que você saiu do ventre da sua mãe, você vai voltar. Salomão está falando. Agora no 6:2 aí ele fala: vaidade. Deus conferiu riqueza para uma pessoa, só que ele não sabe aproveitar, ele é escravo. Outro vai comer aquilo que ele ajuntou. Aí ele trabalha a vida inteira, cheio de avareza de dinheiro. Chega lá no final, fica doente, morre. Tudo que ele fez, para quem é. E além disso, ele é pobre para com Deus, cego, miserável e nu. E o dia do juízo ele vai chegar. O que você fez com aquilo que eu te dei? Louco, essa noite, né, Jesus falou, te pedirão a sua alma. Presta atenção na Bíblia, a Bíblia não vai mudar. Os homens mudaram a Bíblia para te enganar, prometendo coisa que Deus não prometeu, falando coisas que Deus não falou. Por isso é importante você estudar as Escrituras. E eu vou te falar tudo aquilo que alguém falar para você. Pergunta na Bíblia onde que está. Leia aí para mim, por favor. Fala. A avareza vai levar o homem para vaidade e aflição. E outro um dia vai desfrutar dos bens que ele amontoou. E no verso 10 está falando que a maior burrice de um ser humano é tentar contender com quem é mais forte do que ele. Deus é o Senhor do universo, da sua vida, do que você acha que você tem. Tudo é dele, seus filhos, tudo é dele. Ele fala: minha é a terra e tudo que nela contém, tudo, os céus dos céus, os animais, tudo que você acha que é seu, seus filhos, você só é mordomo das coisas dele. Volta a pregar o evangelho, volta a ser santo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Faça um retorno, converta-se ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E Ele vai endireitar a sua vereda. Faça isso e viva. Tenha paz que o dinheiro nunca vai comprar para você, não vai. Você pode ter 1 trilhão no bolso, se você não tiver o príncipe da paz na sua vida. Melhor você ter um bocado, é melhor você não ter nada e saber que amanhã Deus vai prover a sua necessidade e Ele provê mesmo. E quando você resolver ser a bênção de Deus, ela vai te perseguir. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana abençoada. E lembra, Deus te ama, enviou Jesus para te libertar, para salvar você e a sua casa. Toma posse disso na sua vida. Agarra com Jesus. Segura em Jesus e não larga mais nunca. Não deixa ninguém tirar você do caminho. Vai vir escândalos e mais escândalos e mais escândalos. A sua fé não pode ser baseada em homens. Que a sua fé seja baseada naquele que vive, que reina e que vai voltar. Jesus de Nazaré. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.